A história de Abraão é uma das mais importantes e inspiradoras das tradições religiosas judaica, cristã e islâmica. Abraão é um modelo de fé e obediência a Deus, como evidenciado por sua disposição em seguir o chamado de Deus para deixar sua terra natal e seguir para um lugar desconhecido, além de seu ato de obediência em sacrificar seu próprio filho. Além disso, Abraão é considerado um patriarca das três religiões monoteístas, já que é reverenciado tanto no judaísmo, no cristianismo quanto no islamismo como um exemplo de piedade e retidão. Sua descendência inclui figuras importantes nas três religiões, como o rei Davi no judaísmo, Jesus Cristo no cristianismo e o profeta Maomé no islamismo. A história de Abraão é uma lembrança poderosa da importância da fé, da obediência e da confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Seu exemplo continua a inspirar pessoas de todas as religiões e culturas, ensinando-nos a buscar a vontade de Deus em nossas vidas e a confiar em sua providência, mesmo diante das adversidades. O chamado de Deus para Abraão é um exemplo clássico de como Deus escolhe e chama pessoas específicas para cumprir seu propósito. Abraão confiou em Deus e obedeceu à sua chamada, mesmo sem saber para onde estava indo. Sua história é um exemplo de fé e coragem, e inspirou muitas pessoas ao longo dos séculos a seguir a Deus, mesmo diante de situações incertas e desafiadoras. A partida de Ur é um dos momentos mais importantes na história de Abraão, pois marca o início de sua jornada de fé em Deus. Ele deixa para trás sua cidade natal, Ur, para seguir em direção a uma terra desconhecida, que Deus prometeu dar a ele e a seus descendentes. Abraão parte juntamente com sua esposa, Sarai, e seu sobrinho, Ló, em busca da terra prometida, confiando na promessa de Deus. Essa jornada não foi fácil, pois eles enfrentaram diversos desafios ao longo do caminho, como a fome que os levou ao Egito e o conflito com os habitantes da terra de Canaã. No entanto, Abraão permaneceu fiel a Deus e perseverou na sua jornada de fé, tornando-se um modelo de confiança em Deus para todas as gerações futuras. Os testes de fé são momentos cruciais na história de Abraão, em que ele é testado e provado em sua confiança em Deus. Além da fome que o levou ao Egito, Abraão enfrentou outros testes de fé, como quando Deus lhe prometeu que teria um filho, mas ele e Sarai eram avançados em idade e ela era estéril. No entanto, Abraão confiou em Deus, e eventualmente, seu filho Isaque nasceu, cumprindo a promessa de Deus. Outro exemplo de teste de fé é quando Deus pede a Abraão para sacrificar seu filho Isaque como prova de sua lealdade a Deus. Abraão não questiona o pedido de Deus, mas segue fielmente, levando seu filho Isaque até o Monte Moriá e preparando-o para o sacrifício. No último momento, Deus intervém e fornece um cordeiro para ser sacrificado em vez de Isaque, provando a fidelidade e confiança de Abraão em Deus. Esses testes de fé mostram a coragem e devoção de Abraão em seguir a vontade de Deus, mesmo quando as situações pareciam impossíveis. Eles também ensinam que, ao confiar em Deus, podemos superar todos os obstáculos e alcançar coisas incríveis. A aliança com Deus é um dos momentos mais importantes na história de Abraão e é um dos principais temas do Antigo Testamento. Deus faz uma aliança com Abraão, prometendo-lhe uma grande descendência e uma terra para chamarem de sua. Esta aliança é selada com a circuncisão de Abraão e de seus filhos como um sinal de sua fidelidade e obediência a Deus. Essa aliança é significativa por várias razões. Primeiro, ela estabelece Abraão como o pai fundador de uma grande nação, que se tornaria o povo de Israel. Segundo, ela reafirma a promessa de Deus de dar uma terra para seu povo habitar, que seria a terra de Canaã. E, finalmente, ela estabelece um modelo de relacionamento entre Deus e seu povo, baseado na fidelidade e na obediência mútuos. A aliança com Deus é uma expressão do amor e da misericórdia de Deus, que escolheu Abraão e seu povo para cumprir seu propósito e trazer salvação para o mundo. Essa aliança continua sendo uma fonte de inspiração e esperança para os cristãos e judeus em todo o mundo. O nascimento de Ismael é outro evento importante na história de Abraão. Como Sarai era estéril e não conseguia ter filhos, ela decide dar sua serva Agar a Abraão como uma espécie de esposa secundária,
na esperança de ter um filho por meio dela. Abraão concorda com a ideia, e Agar engravida e dá à luz Ismael. No entanto, a relação entre Sarai e Agar se torna tensa, e a situação se agrava quando Sarai finalmente engravida e dá à luz seu próprio filho, Isaque. Sarai se torna ciumenta e começa a desprezar Agar e seu filho, Ismael. Como resultado, Agar e Ismael são expulsos da casa de Abraão e têm que sobreviver por conta própria. O nascimento de Ismael é significativo porque ele é considerado o ancestral dos árabes, um povo com uma história e cultura distintas da dos judeus. A história também mostra as consequências negativas da falta de confiança em Deus e da tentativa de resolver problemas por conta própria. Em vez de esperar pela promessa de Deus, Sarai e Abraão tentaram agir por conta própria e acabaram criando uma situação complicada que afetaria a vida de várias pessoas. O sacrifício de Isaque é um dos eventos mais conhecidos e significativos na história de Abraão. Deus decide testar a fé de Abraão, pedindo-lhe que sacrifique seu único filho, Isaque, como um holocausto no topo de uma montanha. Abraão, apesar de amar seu filho e de não entender por que Deus pediria tal coisa, obedece ao pedido divino e parte para a montanha com Isaque. No caminho, Isaque pergunta a Abraão sobre o cordeiro para o sacrifício, e Abraão responde que Deus proveria. Quando chegam ao topo da montanha, Abraão amarra Isaque e levanta a faca para sacrificar seu filho, mas Deus intercede no último momento e fornece um cordeiro para ser sacrificado em vez de Isaque. Esse evento é significativo porque mostra a grande fé de Abraão e sua disposição de obedecer a Deus, mesmo que isso signifique sacrificar o que ele mais amava na terra. Também demonstra a misericórdia e bondade de Deus, que, ao intervir no último momento, mostrou a Abraão que ele não exigia realmente a vida de Isaque. Além disso, o evento é um prenúncio do sacrifício de Jesus Cristo, que seria sacrificado no lugar dos pecadores, assim como o cordeiro providenciado por Deus foi sacrificado no lugar de Isaque. Depois de uma vida de muitos testes de fé e obediência a Deus, Abraão viveu o suficiente para ver a promessa de Deus se cumprir. Ele testemunhou o nascimento de seu filho Isaque, que foi o filho da promessa, e viu a promessa de uma grande descendência se concretizar através de seus filhos e netos. Abraão morreu em Hebrom, uma cidade que ele havia comprado como um lugar de sepultamento para sua família, e foi enterrado na caverna de Macela, juntamente com sua esposa Sara, que morreu antes dele. Sua morte é vista como uma passagem para a próxima geração, liderada por seu filho Isaque e seus netos, que continuaram a obra de Deus e a promessa de uma grande nação. A história de Abraão é vista como um exemplo de fé e obediência a Deus que inspira até hoje muitas pessoas em todo o mundo. A história de Abraão é uma das mais importantes e inspiradoras das tradições religiosas judaica, cristã e islâmica. Abraão é um modelo de fé e obediência a Deus, como evidenciado por sua disposição em seguir o chamado de Deus para deixar sua terra natal e seguir para um lugar desconhecido, além de seu ato de obediência em sacrificar seu próprio filho. Além disso, Abraão é considerado um patriarca das 3 religiões monoteístas, já que é reverenciado tanto no judaísmo, no cristianismo quanto no islamismo como um exemplo de piedade e retidão. Sua descendência inclui figuras importantes nas 3 religiões, como o rei Davi no judaísmo, Jesus Cristo no cristianismo e o profeta Maomé no islamismo. A história de Abraão é uma lembrança poderosa da importância da fé, da obediência e da confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Seu exemplo continua a inspirar pessoas de todas as religiões e culturas, ensinando-nos a buscar a vontade de Deus em nossas vidas e a confiar em sua providência, mesmo diante das adversidades.